então nesse caminho, nesse itinerário, rumo então à Semana Santa, ao Tríduo Pascal, para vivermos profundamente a paixão de Cristo. E hoje a liturgia da palavra nos trouxe na primeira leitura, trecho do livro do Êxodo, aonde Deus então entrega os seus mandamentos ao povo de Deus, entrega a sua lei. Lei que para nós, muitas vezes, ou para muitos, pode parecer algo impositório, algo simplesmente que nos tira então a liberdade, ou seja, não podemos fazer o que quer. Mas, pelo contrário, nós devemos ler então esses mandamentos, esses preceitos do Senhor, como um carinho de Deus, uma proximidade que Deus quer ter conosco. Porque se nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos andar nos caminhos do Senhor, o Senhor nos dá esse caminho, nos deu a sua lei, para que possamos nos aproximar dele, para fazer a sua vontade. É um carinho do Senhor. Pelo seu amor, ele nos dá o seu preceito. Como nos diz hoje o Salmo 118, que lemos hoje, que nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ou seja, esses mandamentos do Senhor são então preciosos para nós. Eles nos colocam então rumo para vivermos a vontade de Deus, para nos aproximarmos daquilo que o Senhor quer para nós. É claro que não deve ser vivido simplesmente como um preceito, como que alguém que cumpre friamente, cada preceito do Senhor, cada mandamento. Mas é um movimento do amor, daquele que ama e quer então fazer a vontade do seu amado. Quer se aproximar cada vez mais daquele que ama e quer amar cada vez mais. Então o Senhor que deu esse caminho, nós vamos cumprindo então esses mandamentos para amar cada vez mais a Deus, para livres caminharmos rumo a Deus. Ou seja, os mandamentos não são algo que nos prendem, que nos escravizam, num caminho que temos que seguir. Pelo contrário, nos liberta, nos deixa livres para amar livremente a Deus. O pecado, sim, nos escraviza, nos deixa preso, nos afasta de Deus. Agora, os preceitos de Deus não, a sua lei nos liberta, nos coloca no caminho rumo a Deus. E se lembrarmos bem, esses mandamentos, essas tábuas da lei, a qual Deus entrega então a Moisés no Monte Sinai, a aliança que ele faz com o seu povo, essas pedras que eram tão preciosas, essas tábuas que eram tão preciosas para o povo judeu, eles colocam numa arca, na arca da aliança, que eles vão colocar o maná, vão colocar também o cajado de Moisés nesta arca, para transportar, para levar em todos os lugares, porque eles sabiam que aquilo foi então que Deus quis revelar ao seu povo, fazer a sua aliança. Então, enquanto eles estavam ainda errantes pelo deserto, eles colocam numa arca, adornada com querubins de ouro, e vão andando com ela. Até o dia então que eles constroem um templo e colocam lá então a arca da aliança. Porque o templo é então o lugar do diálogo com o Senhor. É o lugar onde então o povo vai oferecer sacrifícios em reparação dos seus pecados, para o louvor de Deus. O templo era o lugar então do povo judeu, do encontro do povo com Deus. Mas isso, ao passar do tempo, o templo não foi visto simplesmente como o lugar do encontro com Deus, da manifestação de Deus ao seu povo, do lugar do sacrifício do seu povo a Deus. Como vemos no Evangelho de hoje, nosso Senhor então, fazendo um chicote com cordas, então expulsando os vendilhões do templo. Porque no ano da Páscoa, o povo fiel então subia em direção ao templo para oferecer sacrifícios. Então tinham pessoas que estavam ali para vender aqueles animais para serem oferecidos em sacrifício.
mas virou simplesmente um culto exterior, um lugar de comércio, não um lugar de encontro com Deus. Então, por isso que Jesus, então, na sua santa ira, afasta aqueles vendilhões, aqueles comerciantes, para que as pessoas pudessem voltar para o templo, para o seu, então, movimento original, de encontro com Deus, de se oferecer em sacrifício, de oferecer sacrifício para Deus. Porque o Senhor, no fundo, queria que olhassem para Ele mesmo, porque Ele seria e era o verdadeiro templo, Ele que se ofereceria em sacrifício. E o Senhor, então, para nós hoje, nessa liturgia, quer também construir um chicote. Porque o templo, porque nosso corpo também é o templo de Deus, é o lugar onde habita o Espírito Santo, onde inabita a Santíssima Trindade. Então o nosso templo também é esse lugar santo, de oferecer sacrifícios, de encontro com Deus, mas pode se tornar também um lugar como estava aqui no tempo de Jesus. Um lugar simplesmente de comércio, de vida exterior simplesmente, não de vida interior, de encontro com Deus. Então o Senhor hoje quer entrar com o seu chicote na nossa alma e expulsar o nosso pecado, os nossos apegos, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tantos pecados que podemos ter, tantos apegos a coisas materiais, a coisas que nos afastam de Deus. O Senhor hoje quer então chicotear tudo para fora. Deixemos o Senhor então adentrar o íntimo da nossa alma e expulsar tudo aquilo que nos afasta dele próprio. Tudo aquilo que nos afasta então de vivermos de fato os seus mandamentos, os seus preceitos de amor para nós. Todo o nosso orgulho, tantos pecados, tantos apegos, tanta sensualidade que estamos vivendo, que o Senhor quer expulsar do nosso coração. Para assim nos apegarmos à cruz de Cristo, como ouvimos na segunda leitura na carta de São Paulo aos Coríntios. Mas para os que são chamados, no versículo 23, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Ou seja, nós queremos nos aproximar da cruz de Cristo, da cruz que é salvadora, da cruz que não é simplesmente um castigo, algo que nos afasta de Deus. Pelo contrário, a cruz nos aproxima de Deus. Quando abraçamos de fato então a nossa cruz, nos unindo à cruz de Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Porque o maior ato de amor feito nesta terra um dia foi feito do alto da cruz, feito na cruz. Então nosso maior amor, nossa maior demonstração de amor a Deus e ao próximo é abraçar então a nossa cruz e nos oferecermos em sacrifício a Deus, deixando Deus então nos purificar a cada dia por essa cruz de Cristo, a qual nós queremos abraçá-la. O que é insensatez para uns, o que é escândalo para outros, para nós é caminho de salvação, porque foi do alto da cruz que Deus então nos salvou. E nós também participamos desta redenção de Cristo, ao passo então que nos abraçamos a nossa própria cruz, por amor a Deus. É claro que não é fácil, não é um caminho simples, porque passamos por muitas dificuldades da nossa vida, muitas cruzes. Mas com a graça de Deus, com certeza é possível. Que possamos então pedir a nosso Senhor, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que nos ajude a cada dia a abraçarmos a nossa cruz, para deixarmos Deus purificar o templo da nossa alma, para que seja de fato um lugar de encontro com Deus, para que possamos de fato nos oferecer em sacrifício a Cristo e cumprir de fato os seus mandamentos por amor a Ele. Que a Virgem Maria, aquela que meditou tantas vezes esta passagem, esses mandamentos e profundamente viveu, nos ajude a meditarmos a cada dia essas palavras e vivermos todos os dias por amor a Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.